Muito bem, agora aqui recebo um e-mail do Tiago Benner Ricardo, que é muito simpático, mas com uma argumentação aqui contra o que eu disse no meu artigo O Deus dos Palpiteiros. Como é um sujeito muito educado e é meu leitor usual, tá certo? Merece uma resposta, merecerá uma resposta até mais meticulosa do que eu posso dar aqui. Tá certo? Mas ele diz, tive a impressão de que o senhor imagina que os ateus devem ou querem provar algo, mas isso revela um equívoco. Os ateus afirmam que a existência de Deus não está provada. Não afirmam que está provada a inexistência de Deus. Em qualquer argumento, o ônus da prova está do lado de quem faz a afirmação. Se uma pessoa afirma ter inventado um dispositivo antigravidade, não cabe a outro provar que tal coisa não existe. Olha, isso aí... Primeiro você está confundindo, Tiago. Isso é falta de prática. Você está confundindo a estrutura interna do argumento, que é o que realmente vale, com a sua expressão verbal. Quando se diz não está provado, quer dizer, não está provada por meios científicos, e estes meios científicos são considerados o único meio de prova válido. E aquilo que não está provado por meios científicos se torna automaticamente mera opinião pessoal subjetiva. Então, o que se visa com esse argumento é invalidar a própria opinião religiosa. Quer dizer, a sua opinião não pode ter validade pública. Tá? Tem que ser apenas uma opinião privada. Esse é o objetivo. Tá certo? Ora, então, em primeiro lugar, esses métodos científicos reconhecidos podem discutir esse assunto, não vale nada. A ciência não tem a condição, tá certo? Nenhuma ciência tem a condição de julgar esse assunto, é exatamente isso que eu estou falando. Quando eles alegam, seja que Deus não existe, ou seja que não existem provas, eles estão mentindo nos dois casos. Pois é exatamente isso que eu estou dizendo. O Deus da Bíblia é definido como Deus onipotente, onisciente e onipresente. Tá certo? Não como um ser externo que criou o universo. Se ele está definido como onipotente, onisciente, onipresente, você tem que oferecer provas, tá certo? De que você tem que, aliás, impugnar provas da existência disto, e não de um outro Deus concebido à sua própria imagem e semelhança, que é exatamente o que essa gente faz. E, em segundo lugar, Tiago, não é verdadeiro dizer que eles não querem provar nada. Quando você fala os ateus, você está se referindo a você mesmo. Por quê? Richard Dawkins, Daniel Dennett e outros afirmam taxativamente a inexistência de Deus. Quer dizer, eles não estão apenas dizendo, não existem provas. Não, aqui não existem provas científicas da existência de Deus, aí todo mundo sabe. Mas me dê uma prova científica de que Daniel Dennett, do Christopher Hitchens, o Richard Dawkins têm uma consciência. Não há prova nenhuma disso. Não há nenhuma prova cientificamente válida de que essas pessoas tenham uma consciência, de que elas não estejam apenas máquinas ou bichinhos, tá certo? Agindo por um reflexo condicionado. Então eu não sou obrigado a aceitar a humanidade de nenhum desses. Nem mesmo no sentido biológico. Quer dizer, que história é essa? Quer dizer, no caso, primeiro, eles estão querendo provar alguma coisa, sim. E segundo, os métodos que eles usam para dizer que não existem provas, distorcem completamente a discussão. Por quê? Qual é a prova ou a ausência de prova? Presta atenção. Eu digo que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. É claro que ele não pode ser sequer concebido como objeto externo. Se ele está onipresente, você não pode se destacar dele para observá-lo de fora. Então, qual é o método, o único método possível de você saber se existem ou não existem provas da inexistência de um ser assim definido? Só há um único método. É o método do aprofundamento na autoconsciência. Porque você está dentro de Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia São Paulo apóstolo. Portanto, somente através do aprofundamento da autoconsciência é possível colocar o problema em discussão. Se não faz isso, é uma tolice dizer que não existem provas. Não existem provas da existência de um Deus externo, de um Deus coisa, que é, vamos dizer, uma coisa maior que criou outra coisa menor. Não existem provas disso, mas essa colocação é precisamente pueril. A colocação que o pessoal faz é pueril. Agora,
Você dizer que o ônus da prova está do lado de quem faz a afirmação, tá certo, só que é o seguinte, a existência de uma entidade onipresente, onisciente e onipotente está dada pela simples existência da realidade. Não é uma coisa que seja contestável. Tá certo? A não ser que você prove, tá certo? Que não existe consciência dentro da realidade, que não existe autoconhecimento. Se existe autoconhecimento numa única pessoa no universo, existe autoconhecimento no universo. Dá para entender ou não? Se você pode dizer a palavra eu, com alguma consciência de causa, é porque isso existe dentro do universo. Agora, você que tem que provar que essa possibilidade de autoconsciência só existe em você e não no resto. É uma coisa que não faz o menor sentido. Para que exista, presta atenção, autoconsciência em você, é necessário que exista autoconsciência no universo. Dá para entender ou não? Se essa autoconsciência se atualiza mais efetivamente em alguns seres do que em outros, isso não quer dizer que ela não esteja presente em parte alguma. Porque no mais simples ato de conhecimento, quando você olha e vê uma pedra, na hora que você vê uma pedra, a pedra está lhe passando alguma informação. Está lhe passando informação sobre a presença, a estrutura e as propriedades dela. Tá certo? Se você disser que essas propriedades não são inteligentes de maneira alguma, que ali, é a mesma coisa que dizer, ali não há nenhuma informação. Há apenas a presença inerte de um corpo. Eu digo, mas se a presença inerte de um corpo, no qual não há inteligência alguma, como é que você pode estudar a estrutura da pedra, meu saco? Eu, modestamente, eu acho que as pedras entendem muito mais de mineralogia do que todos os mineralogistas do mundo. Então, quer dizer, o conjunto enormemente complexo das leis mineralógicas está gravado na realidade. Então, você tem ali uma espécie de autoconsciência em estado passivo que se atualiza quando você toma consciência dessas coisas. Assim como em você mesmo. Dentro de você mesmo, tá certo? Existem partes que são autoconscientes nesse momento e outras partes que são autoconscientes em modo latente. Por exemplo, quando você percebe uma alteração qualquer no seu organismo, tá certo? Essa alteração só é percebida a partir do momento em que acontece. Tá certo? Mas a capacidade de ela tornar-se consciente já está lá, senão jamais se tornaria consciente. Quer dizer, aquilo que é real já era possível antes de ser real. Senão jamais aconteceria. Então, quando se diz que Deus é onisciente e onipresente, ele não está presente sob a mesma modalidade, com a mesma intensidade em todos os lugares. Tá certo? Senão, nós poderíamos, por exemplo, canonizar um gato. Você está entendendo? Então não é disso que se trata, você está fazendo uma confusão. A existência de onipresença e onisciência é uma coisa autoevidente. E aquele que levanta a objeção, ele diz, não existe isso aí. É esse que tem que provar. Note bem, quando você dizer que o ônus da prova pertence àquele que faz a afirmação, você está dizendo uma coisa tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda, que você nem tem ideia do que está falando. Primeiro, toda e qualquer prova repousa em alguma premissa e assim recua indefinidamente até você chegar em premissas que não são provadas, mas são autoevidentes. Tá certo? Quer dizer, o primeiro sujeito que percebeu, por exemplo, o princípio de identidade, já que uma coisa é ela mesma e não outra, teria que provar isso, meu filho. Todas as provas dependem disso. Se o ônus da prova cabe a quem faz a afirmação, a primeira afirmação não poderia jamais ser feita. Isso tornaria impossível o raciocínio humano. O que você falou é uma absurdidade tão descomunal, mas tão descomunal. E eu sei, você não falou por mal, você falou pura falta de prática. Não, meu filho, o ônus da prova cabe a quem contesta. Tá certo? Não a quem faz a afirmação, porque acreditar na existência da realidade, acreditar na identidade das coisas, então é uma coisa espontânea do ser humano. Se você contesta, você é que tem que provar a sua contestação. O fato de que os primeiros princípios da lógica não possam em si mesmos ser jamais provados, e que deles dependa a prova de tudo mais,
já te demonstra com a máxima clareza que não é possível isso que você está dizendo, que o ônus da prova cabe a quem afirma. Porque qualquer coisa que você afirme está baseada no princípio de identidade. Qualquer uma. E o princípio de identidade você não pode provar. Então, é o seguinte, ninguém que diga coisa nenhuma pode provar nada, porque ninguém pode provar o princípio de identidade. Agora, se não pode afirmar coisa, também não pode provar a afirmação, também não vai poder provar a negação. Então, olha, isso é falta de prática, isso é desejo de discutir coisas para as quais você não tem o preparo técnico. Agora, se você não tem o preparo técnico, está certo, você é um jovem, está começando a estudar. Agora, o seu Richard Dawkins, que escreve livro lido no mundo inteiro, o seu Daniel Dennett, que diz que é filósofo, é absolutamente imperdoável que eles queiram discutir Deus quando eles nem sequer apreendem o conceito. Eles querem provar que não existe uma entidade, né, um ser que criou o universo. Eu digo, peraí. Então, primeiro, eles estão distinguindo entre Deus e o universo como se fossem duas coisas. A relação que eles veem entre Deus e o universo é a relação de sujeito e objeto. Não é a relação do transcendente e do imanente. Deus não é uma coisa externa que criou o universo. Deus é transcendente. Aquilo que transcende, por natureza, abrange. Né? Deus não poderia criar o universo e ficar fora do universo a única fração de segundo. Você está entendendo? Quer dizer que a criação do universo, quer dizer, é uma das propriedades internas de Deus. O universo não está para Deus como uma coisa, entre aspas, que ele criou, mas como a expressão de uma de suas propriedades internas. É por isso que São Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e somos. É como se dizer, nós estamos dentro do universo, e o universo está onde? O universo está dentro de Deus. O universo não é que o universo é Deus, no sentido panteísta. Não. Você tem um universo e para além do universo você tem infinitude, eternidade, etc, etc. Ora, onde está o universo e não dentro da eternidade? Se estivesse fora da eternidade, não poderia existir por um único segundo. Então, se Deus é eternidade, absolutidade, infinitude, etc, etc, ele não pode estar ausente, portanto você não pode observá-lo desde fora. Você só pode compreendê-lo por participação. Você tem que intensificar a sua participação nesse senso de realidade universal para você entender do que a Bíblia está falando. E é isso que eles não entendem e você também não está entendendo. Só que você está agravando o negócio na hora que você diz que o ônus da prova cabe a quem faz a afirmação. Isso é totalmente absurdo. Tá certo? Em segundo lugar, a busca de provas só é justificável quando você está falando de uma coisa duvidosa e que não é autoevidente. E a busca da prova científica só é legítima dentro daqueles territórios já perfeitamente recortados e definidos pela ciência. Você sabe o que é uma ciência, Tiago? Ciência é o seguinte, você faz uma hipótese de que um certo campo de fenômenos tem uma certa homogeneidade. E que essa homogeneidade é definida por certas constantes. Em seguida você vai investigar essas constantes. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, nenhuma ciência pode estudar a realidade concreta. Ciência só pode estudar recortes feitos hipoteticamente. E tudo que ela diz só vale dentro desses recortes feitos hipoteticamente. Nenhuma ciência pode dizer A sobre a realidade concreta, porque o conceito de realidade concreta não existe para a ciência. Agora, Deus só pode existir, meu filho, como realidade concreta. Então isso significa o seguinte, que todos os métodos dessa ciência para investigar esse assunto vale bosta, você está entendendo? Vale bosta. É coisa de criança achar que um sujeito que porque tem um diploma de biologia pode investigar questões de ordem metafísica como essa. Para investigar essas questões precisa ter um treinamento específico, que eles não têm absolutamente, e que você também não tem. Só que é o seguinte, de vocês não é exigível. Se você é um homem de boa vontade, está tentando discutir uma coisa, e comete equívocos próprios do principiante. Mas eles não têm o direito de ser principiantes. Me pareceu que o senhor quis dizer que os ateus não têm discernimento espiritual e dificilmente poderiam criticar a experiência teísta de Deus. Primeiro, teísta, você chamar um católico de teísta, um cristão de teísta, já é ofensivo. Teísta é Voltaire. Nós somos cristãos, outra coisa completamente diferente. Então, primeiro, aprenda a diferença disso aí. Ele diz, os teístas não apresentam qualquer meio independente de testar o discernimento espiritual. Bom, se for teísta, já não tem discernimento espiritual próprio. Segundo, os cristãos
Esses sim têm meios de testar o discernimento espiritual. E você, antes de dizer que eles não têm meios, você deveria estudar a bibliografia existente. Quer dizer, o discernimento espiritual é uma prática de autoconhecimento que lhe permite ver que tipo de inspiração você está recebendo. Da onde vieram as suas inspirações. Ora, Tiago, eu já fiz esse teste centenas de vezes. Você pergunta para as pessoas de onde que elas tiraram certa ideia, certa opinião que elas têm, elas não sabem de onde veio a ideia. Ou seja, em vez de narrar, olha, essa ideia veio parar na minha cabeça por tal meio, assim, eu li, ouvi falar, foi meu vizinho que falou, foi uma ideia que me ocorreu, etc. Não sabem. Em vez disso, começam a argumentar em favor da ideia. Ou seja, em vez de contar a história, inventam um argumento para defender. Ou seja, não tem autoconhecimento nem mesmo nesse nível. Tá? Então, você primeiro precisa aprender isto, tá? Para depois você aprender as várias fontes de inspiração das suas ideias, e daí você praticar o discernimento espiritual. Quer dizer, olha, os teístas, quer dizer, os cristãos, não têm meio de testar o discernimento espiritual. Aliás, você quer dizer testar cientificamente? Por esses métodos de merda dessas ciênciazinhas que tem aí? O que é isso, meu filho? Ciências que jamais se conseguem se explicar a si mesmas. Quando elas descobrem o negócio, quando descobriu lá, né, a existência dos quanta, até hoje eles não sabem o que é. Não é possível entender nada por métodos da ciência. Não é absolutamente nada. Porque ciência se baseia na racionalidade humana. A ciência não pode testar retroativamente a racionalidade humana. Ela é dependente da racionalidade. Primeiro você precisa conhecer os princípios da razão para depois você entender o que é ciência. Agora, o próprio fato de acreditar que existe meio independente de testar isso ou aquilo, meio independente quer dizer meio científico. Que besteira é essa? Existe meio de testar, mas não meio independente. Quando você diz meio independente, você quer dizer o seguinte: aquele meio que possa ser usado por qualquer pessoa. Milhões de pessoas testam e obtêm a mesma coisa. Eu digo, mas isso é absolutamente autocontraditório com a própria natureza do conhecimento. Tudo aquilo que pode ser testado por todo mundo é um conhecimento secundário, tá certo? Que não se refere à realidade concreta, mas se refere a certos recortes já previamente feitos que são conhecidos uniformemente por todas as pessoas. Nenhuma questão fundamental pode ser testada independentemente. Né? Eu lhe dou um exemplo. Você é testemunha de um assassinato. Você viu um sujeito matando o outro. O cara não deixou pista, não tem nada, só você viu. Qual é o meio de testar isso independentemente? Não há nenhum. Agora, você quer ter mais certeza do que essa? Você viu, você era testemunha, você estava lá. Você era a única pessoa que estava lá. Esse conhecimento é de uma validade extrema. E, no entanto, não há nenhum meio independente de testá-lo. Mais ainda, qualquer meio independente de testar o que quer que seja, depende do depoimento das várias pessoas que testaram. Ou seja, se não há conhecimentos que são válidos, universalmente válidos, absolutamente válidos, e que são inacessíveis a teste, também não há validade de teste algum. Você está entendendo o loop, a confusão que você está entrando? Então, olha, vai ter que estudar esse negócio melhor. Mas eu ainda não vou comentar o resto, porque qualquer hora eu vou dar uma aula baseada nisso. As suas perguntas são boas. Né? Espero que tenha entendido.